versículo aqui do dia. Números 9, 18. E Hebreus 11, 8. Números 9, 18 diz assim: segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Hebreus 11, 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vamos agradecer, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos o Senhor por esta manhã, poder, Deus, nos reunir com a congregação, com os irmãos, para pedir e também agradecer o Senhor pelos feitos, pelas maravilhas, por tudo quanto o Senhor Deus tem feito na nossa vida. Estamos aqui, Senhor, aleluia, para te adorar. Pai, recebe a oração, visto que o Senhor sabe perfeitamente a necessidade de cada irmão, de cada irmã. Que o teu amor, que a tua misericórdia, a tua bondade possa, Deus, alcançar cada um de teus filhos e filhas, nos alcançar nesta manhã, trazendo, Deus, aleluia, refrigério para a alma, trazendo cura para o corpo físico, para a alma, resolvendo os problemas de teus filhos, de tuas filhas, porque a ti nós recorremos. Não temos outro guia a quem recorremos a não ser o Senhor. Aleluias. O Senhor é o nosso Deus. É o Deus que permite nos levantar todas as manhãs, caminharmos, respirarmos. Aleluia, nos mover, Senhor, para buscar o sustento para a nossa família. Enquanto aqui estamos, Senhor, nós queremos sempre agradecer o Senhor. Eu sei, Deus, que quando tudo aqui cessar, quando tudo aqui parar, o Senhor nos levará, aleluias, para estarmos, Deus, com o Senhor. Ó Deus eterno, ó Deus soberano, nossa esperança. Enquanto isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo, derramar da tua graça, que nós possamos viver, Senhor Deus, sobre essa energia, sobre essa força. Aleluias, só ela pode nos sustentar. Ajuda cada filho e filha. Estou certo que o Senhor Deus prometeu e cumprirá. Venha, Deus, aleluia, então receber o louvor, tudo quanto nós vamos oferecer nesta manhã. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, aleluia, já te agradecemos, na certeza da misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se pelos vales eu acho que deve ser, aleluia, o número, hino de número
515, né? 515, quem tem harpa cristã? Aleluias. As irmãs Marilene vai estar colocando aqui também. Os irmãos podem, quem não tem harpa pode acompanhar aqui, aleluias, na tela, amém? Quem está pronto a seguir Jesus? Quem está determinado a seguir o Senhor, né? E a Bíblia diz, irmãos, que devemos seguir Ele com alegria. Com alegria, não com tristeza, né? Com alegria. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa, não importa. Se Jesus estiver, aleluia, conosco, não tem lugar difícil. Não tem sepultura, não tem vale, monte, enfim. Deus precisa estar presente. Amém? Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o seu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver na vida o fim. Revela-me, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor. Vamos então ao louvor, aleluia. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Vamos cantar com alegria, cantar, irmãos, aleluias, com desejo, entendendo que nós estamos, aleluias, servindo a Deus, fazendo para Deus. Às vezes eu sempre estou orientando, porque de outra forma as pessoas não vão agradar a Deus. O objetivo aqui não é, irmãos, agradar ninguém, não é fazer para se aparecer, se apresentar para ninguém. O objetivo aqui, aleluias, não é ter a casa lotada para se beneficiar com isso de alguma forma. Não é nada disso. Hoje mesmo de manhã eu estava falando com minha esposa sobre uma situação, uma irmã aí que não entende, não compreende as coisas de Deus, e nem é da igreja também, mas ela veio umas 2, 3 vezes aqui, e depois veio me dar explicação que ia para um outro lugar, porque já era de lá e ela queria vir para cá, né? Mas ela nem chegou a vir, né? Veio umas 2, 3 vezes só. Eu disse, tá bom, tá tudo certo, né? Tudo certo. E aí eu estava falando da que a pessoa vem, ela tem que ser doutrinada. Então a primeira coisa que a pessoa vem para cá, eu me preocupo em fazer algo para que ela fique aqui. Não vou fazer isso aqui, porque não. Primeira coisa é a palavra. Tem que ficar pela palavra. Amém? Não pode usar de astúcia, nem no evangelho nós não podemos usar de astúcia. Deus é direto, Jesus é direto, e a ovelha de Jesus, ela vai ouvir a voz, vai identificar com a voz de Deus, e a Bíblia diz que ela não vai seguir o estranho, porque ela vai identificar Deus pela voz. A voz de Deus é a palavra, e assim nós vamos servir a Deus. Nós queremos servir a Deus com verdade, com sinceridade. Nós queremos servir a Deus como o Senhor tem nos ensinado. Aqui nós não queremos, irmãos, movimento, não queremos nada disso. Se o Espírito Santo não agir, não fazer, não trabalhar, ficaremos quietos, como o povo de Israel, né? Nós já lemos aqui no início, eles estavam acampados. Quando a nuvem era o sinal, né? Deus estava na nuvem e também na coluna de fogo. Mas falando da nuvem, porque eles caminhavam durante o dia, então a nuvem, ela protegia eles do sol naquele deserto, e a nuvem então saía e eles
saíam também. Quando a nuvem parava, eles também paravam. E um certo dia Deus mandou Moisés pegar o seu povo, disse: pega o seu povo e vai. Ele disse: não, se o Senhor não for, eu não irei, não levantarei o acampamento, porque Deus precisa estar na frente. Nós precisamos, irmãos, eu tenho buscado muito Deus nesse sentido. Nós temos que aprender. As pessoas que não querem servir assim, nós abrimos a porta para elas e dizemos: por favor, pode sair, aqui não é o teu lugar. Tem muitos lugares aí em que as pessoas, aleluias, quer simplesmente sentir bem com aquilo que elas acham que é bem para elas, mas nem tudo que é bem para nós, que é bom para nós, para nosso corpo físico, para o nosso eu, é bom para a nossa alma. Às vezes a alma está gemendo, a alma está chorando, está desejando algo de Deus, e a gente, por não entender a vontade de Deus, acabamos nos privando das coisas boas de Deus. Então vamos servir o Senhor com alegria, com verdade, sinceridade. Vamos nos humilhar perante a potente mão dele. Ele há de fazer alguma coisa por nós. Vamos então cantar. Se pelos vales eu peregrino vou andar, o maus
estar no comando. Ele precisa estar na direção, ele precisa estar no barco. Nós estamos vivendo, irmãos, sem dúvida, aí a expectativa da vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja. Eu creio que precisamos viver essa expectativa, viver, aleluia, essa esperança, porque quando perde a esperança, perdeu o sentido. O evangelho perde o sentido. Não tem mais porquê lutar, aleluias, para renunciar às coisas da vida, para viver um padrão diferente do padrão mundano, se não há esperança. É por isso que muitas pessoas acabam desistindo à luz de Deus e acabam se ligando ao mundo, porque ela perdeu a esperança, não tem mais esperança. Quem continuou com a esperança, elas agem como Moisés, ela renunciou tudo aquilo que poderia trazer benefício para o seu corpo físico, para a sua vida material, e escolheu o sofrimento. Ele escolheu sofrer com o seu povo. A Bíblia faz uma descrição que ele achou melhor sofrer com o seu povo um pouco de tempo, do que ter um pouco de tempo os prazeres da vida e depois perder a sua salvação. Só o Espírito Santo pode, aleluia, ensinar isso para as pessoas, amém? Ele vai ensinar para os salvos. Vamos, aleluia, neste momento, a um louvor. Tem alguém que tem um louvor? Pastor, no louvor 115, 115? Vamos então louvar. pode ser a oportunidade de louvar 115, o senhor louvar com ele, 115. Amém. Então, Amém. Vamos, aleluia, louvar então 115. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, manhã gostosa, né? A gente, aleluias, passa por lutas, provas, tribulações, tanta coisa, né? Mas este é o momento em que a gente, irmãos, aleluia, deve esquecer de tudo e dar uma lavada na alma. Vamos então adorar o nosso Deus, aleluia. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quem quer trabalhar para o Senhor? Então pode trabalhar, tá bom? Bendito seja o nome de Jesus. Vamos cantar então com alegria. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado eu quero estar, se não cuidar do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado eu quero estar, se não cuidar do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzidos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na filha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu curvado eu quero estar, se na filha do Senhor. Eu quero poder de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu culpado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, eu culpado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Oh, aleluia! Trabalhar e orar. Trabalhar e orar. Duas coisas, irmãos, que os apóstolos faziam. Eles oravam e trabalhavam, levando a mensagem, aleluia, para as aldeias, para as cidades. Eles levavam a mensagem para todos os cantos, todas as partes, aleluia, porque o desejo deles era orar para ter coragem, orar para ter ânimo,
Uma pessoa que não ora, ela não tem ânimo. Uma pessoa que não é de oração, ela perde o ânimo. Por isso que as pessoas acabam afastando de Deus. Deixou de orar, perde o ânimo, aí deixa de Deus. Porque enquanto a pessoa está orando, ela está revestida com combustível, né? Então a importância da oração, não pode deixar de orar. Orar sem cessar, Jesus nos ensinou. Amém? Hinos, alguém tem um hino avulso? Aleluias. Mais alguém tem algum hino avulso? Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos então ouvir a irmã Sandra. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Põe a ferramenta. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Manhã, aleluias, de consagração a Deus. Eu gosto muito desses cultos, irmãos, pela manhã, porque ele proporciona para nós um momento em que nós possamos ter um pouco mais de comunhão com Deus, né? Primeiro contato com Deus, tudo primeiro com Deus é muito importante. Só da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. A minha voz não está muito boa, mas através do louvor eu quero passar um recado para a igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por causa do
Tocar no céu, um toque pela fé, né? É um toque pela fé. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. O desprezo sofreu e a minha alma salvou. Trevas em luz. Vamos adorar o Senhor. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, candido e vil como sou feliz, pois seu sangue verteu Jesus, e com esse crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. O desprezo sofreu e a minha alma salvou. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. O desprezo sofreu e a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo é constante em Cristo viver, meu caminho, seu exemplo marcou, e pra dar a vida Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime meio Jesus. O desprezo sofreu e a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Aleluia! Muito bom. Louvar a Deus, irmãos, com esses hinos da harpa cristã, né? Hinos assim que fala profundamente no nosso coração. Outro dia eu estava até ouvindo um comentário de uma pessoa que estava falando o seguinte: de hoje em dia as pessoas estão preocupadas em escrever letras, fazer composições para o comércio,
para conseguir vender aquilo que agrada as pessoas, mas as pessoas não estão preocupando hoje em compor, fazer hinos que tocam o coração, que tocam a alma, que realmente edifica a igreja. Então a preocupação em tudo hoje é o comércio. Tem que compor dessa forma, tem que fazer desse jeito, porque isso vai agradar o povo, e agradando o povo eu consigo vender muito, consigo realmente lucrar muito com isso. Mas nós, irmãos, precisamos estar sempre ligado na origem, né? Ligado na origem. É um trabalhar, é um trabalhar. A gente precisa trabalhar muito isto para que a gente não venha sair da direção e seguir o ritmo do mundo, né? Nós precisamos ter muito cuidado. As tentações são tantas, as coisas vêm de tal forma para impedir-nos fazer aquilo que nós devemos fazer, mas que o Senhor Deus possa estar nos ajudando, amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Tem que ter mais um louvor, se os irmãos querem louvar ou querem pedir, quando vão sentir melhor. Em fervente oração. É o hino e pedir. Então, já atendemos 2 pedidos, né? Em fervente oração, venho ter coração, na presença de Deus derramar, mas só pode destruir o que está a pedir, quando tu deixares faltar.
a gente, irmão, se conseguisse realmente, né? A gente não consegue. A gente não consegue. E a gente acaba, nós nos privamos, na verdade, das bênçãos de Deus. Pela nossa fraqueza. Porque a gente não consegue fazer aquilo que Deus disse, se nós fizéssemos, nós alcançaríamos isso. A gente não consegue. A fraqueza, né? A gente não consegue. Mas se a gente conseguir pelo menos se aproximar daquilo que Deus disse que se nós fizéssemos, teríamos a resposta, olha, a coisa seria bem diferente. Bem diferente. Mas Deus vai nos ajudar, amém? Amém. E nós vamos, aleluias, tentar melhorar. Tem tempo mais um hino? Acho que dá. Mais um hino. Aleluia. Mocida, vai louvar o Senhor. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Eu quero ser fiel, Senhor. Fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. Eu quero Eu quero ser fiel, Senhor. Quem que não quer ser fiel, né? Mas nós vamos lutando para ser fiel a Ele, né? Vamos lutando, vamos batalhando. E Deus, irmãos, Ele olha muito para os esforços.
desejo, a vontade das pessoas de ser fiel a Deus. Às vezes nós nunca vamos ser aquilo que Deus exige que nós sejamos. Nunca vamos ser. Deus, Ele diz assim, inclusive na palavra: sede santo, porque eu sou santo. Mas nós nunca vamos alcançar o nível de Deus, é lógico que não. Mas Ele põe a gente na parede, está sempre cobrando para que nós possamos dar o máximo nosso. Dando o máximo, nós não vamos ser como Ele nunca, vamos ter nossos erros, nossas falhas. Mas às vezes nós nos relaxamos, às vezes podemos fazer um pouquinho mais e não fazemos, porque às vezes embasamos em alguns trechos bíblicos que diz: não, mas nós seremos salvos pela graça. Mas às vezes as pessoas não entendem essa questão da graça, né? Esse ensinamento da graça, não entende às vezes a graça, né? E a gente precisa entender, na verdade, os textos, porque se a gente não entender, a gente acaba fazendo confusão e muita gente vai perder a salvação, porque elas pensam assim: eu serei salvo pela graça. Nós podemos até fazer uma meditação nessa manhã sobre isso, né? Nós podemos até meditar sobre essa graça, né? Amém? Porque as pessoas se confundem muito com isso. É um texto que é muito usado pelas pessoas. É lógico que é pela graça mesmo. É lógico que é pela graça. Mas quem são aqueles que estão debaixo dessa graça? São todos que diz? Não. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir, pela graça, com valor para o céu, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, até que um dia nós possamos receber a coroa que Ele tem nos prometido. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós estamos com bastante tempo
cantamos bastante, aleluias, com a igreja, né? Aleluias, também os irmãos tiveram oportunidade, aqueles que quiseram, e ainda sobrou um tempo para nós fazer uma meditação, que é importante. Nessas manhãs a gente está mais preparado para ouvir a palavra, né? Não estamos com tanta coisa na cabeça, tantas informações, né? Os primeiros contatos com Deus, muito importante, os primeiros contatos com Deus. O culto à noite é bom, maravilhoso, mas é tanto bombardeio durante o dia, né? Aí chega lá, a pessoa está até ela concentrar, já terminou o culto. Tem pessoas que dizem, quando começa a ficar bom, termina o culto, né? Por isso que eu sempre atraso aqui, porque quando começa a ficar bom, daí agora que vai parar, meu Deus do céu, aí a gente acaba atrasando. Mas de manhã não tem por que atrasar, porque a gente está bem tranquilo, já entra, já direto, vai direto para a presença de Deus. Já percebeu até na primeira oração como é que é? Aquele clima, aquela coisa gostosa, né? É os primeiros contatos com Deus. Deus quer isso de cada um de nós. Vamos então falar sobre a graça. Quem quer falar sobre a graça, diga amém. Tem outro assunto para nós estudarmos? Ou podemos falar sobre a graça mesmo? Graça, porque, irmãos, é um assunto muito discutido. Muito discutido. E muitos se apegam nessa graça. E tem que se apegar na graça mesmo. É por ela que nós vamos ser salvos. Amém? É por ela que nós vamos ser salvos. Mas são todos que dizem que ter a graça que realmente tem, aí é uma outra situação. Aí é por isso que nós vamos estudar para ver quem realmente está sobre essa graça. E se não está, deve pedir a Deus que Deus dê esta graça para ela, porque às vezes ela já está predestinada para essa graça, mas ainda não foi alcançada pela graça, e ela precisa ser alcançada pela graça, para ser salva pela graça. Então vamos lá no texto. Qual o texto que diz que pela graça somos salvos? Romanos. Quem que falou Efésios? Mantis está afiada, hein? Mantis está afiada, hein? Ô Mancida, está perdendo para Mantis, você já está vendo? Não, é que eu estou com outro texto na mente, outra palavra que eu ia fazer. Amém. Não, mas normal, tem muitas outras palavras, né? Mas isso é bom, viu? Isso é bom. Isso é bom porque a mantice, aleluia, é um fruto as primeiras palavras ouviu da Mancida, né? Depois foi ouvindo, tá? É um fruto. Isto é um bom sinal, viu, Mancida? É um bom sinal. Não, eu sei, mas eu digo sim, isso é um bom sinal, né? Um aluno superando o mestre. O apóstolo Paulo, ele em uma determinada cidade, ele pregou numa determinada cidade, e quando ele voltou lá, o evangelho estava espalhado, né? E ele percebeu que as pessoas, irmãos, falavam exatamente a pregação, os ensinamentos, era exatamente como ele tinha ensinado. Aqueles irmãos reproduziram a mensagem, reproduziram a palavra exatamente como ela era. E aquelas pessoas que não ouviram direto de Paulo, ouviram daqueles que foram discipulados por Paulo, falava tanto quanto o próprio apóstolo Paulo. A importância de nós, aleluia, aprendermos a palavra, dedicarmos a palavra de Deus. Nós vamos passar e assim vamos fazendo discípulos, né? Vamos fazendo discípulos. E nós precisamos, irmãos, fazermos discípulos. Vamos então, aleluia, a palavra, Efésios 2, né? 8, né? É isso, não é isso? Efésios 2, 8. Então vamos lá, a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu fico contente, irmãos, quando eu vejo os irmãos, ali nós falamos algo que os irmãos já estão acompanhando, participando, e eu fico contente porque
aleluia, são sinais de que realmente os irmãos estão dedicando a ler, porque não são textos que sempre nós estamos falando aqui, mas está gravado. É importante que nós gravamos a palavra no nosso coração, porque assim nós vamos saber nos defender dos lobos, não sabemos defender dos falsos, que são tantos, aleluias, e a gente está deparando com os falsos profetas, né? Então por aí, não precisa de ir muito longe, sempre eu aqui estou vendo alguém passando por aí. Vamos, aleluias, então ao texto, diz assim, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça. Aí está escrito, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Maravilha. Vamos ler um outro texto? Tito. Glória a Deus. Vamos ler um outro texto, Tito, deixa eu ver aqui bem, acho que é Tito mesmo. Aleluias. Quem falou Tito 2? Acho que é isso mesmo. Tá certo? Não, pode ajudar. Pode ajudar, né, irmãos? Pode ajudar. Aleluias. Sei que os irmãos, aleluias, tem os textos. Glória a Deus. Porque gruda as folhas aqui que não. Não, não tenho certeza se é Tito. Vamos ver se é Tito mesmo. Deixa eu ver aqui. Tito 2:11 fala sobre a graça. 2:11. Vamos lá, Mateus. São 2:11 mesmo. Mas seja em nome de Jesus. Porque a graça salvadora de Deus esse mesmo, texto mesmo. Então vejam bem, a graça, irmãos, aleluias, lido num único capítulo, é isso que eu falo muito da palavra. A Bíblia, você não pode ler um único versículo e fazer dele um ensinamento, uma mensagem, uma doutrina. Por isso que é importante ter o conhecimento, porque a Bíblia diz que o homem vive de toda a palavra, não parte da palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então tem que ter o conhecimento, certo? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Porque a graça, nós somos salvos pela graça. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Com que objetivo? Ela se manifestou. Com que objetivo a graça se manifestou? Ensinando-nos. A graça ensina. Vejam bem. A graça de Deus ensina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus
Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Uma carta de Paulo a Tito, e ele encerrando diz o seguinte: fala isto, ensina isto que eu estou escrevendo nessa carta para a igreja. Então vejam bem, os irmãos, voltando lá no versículo 11 e o 12, que vai aqui, são os versículos principais aqui, que diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ela se manifestou a todos os homens, mas com o objetivo de ensinar. Ensinar o quê? Versículo 12 fala: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sobre justa e piamente, aguardando aí fala da esperança. Então a graça, ela ensina, certo? Eu sou salvo por ela mesma, pela graça que eu sou salvo. A graça nos ensina. E aí aquelas pessoas, por exemplo, que foram predestinadas para a graça, Deus vai dar a graça para ela primeiro, para ela aprender, porque ela veio para ensinar. A graça ensina. Ensina o quê? Renunciar às coisas mundanas, renunciar às concupiscências mundanas, renunciar ao pecado, às vaidades, renunciar tudo aquilo que acaba atingindo a nossa alma. Ela ensina. Tem aquelas pessoas que sabem e não faz, mas outras que aprendem e faz, renuncia realmente, e outras não. Agora vejam bem, aquelas que acabam renunciando às concupiscências mundanas, as coisas do mundo, as vaidades, tudo aquilo que as pessoas estão ligadas a elas e achando que não precisa renunciar porque elas vão ser salvas pela graça. Elas não aprenderam nada sobre graça, porque a graça ensina. Amém? A graça ensina. Ah, mas eu já sei. Se sabe e não faz, ainda pior ainda, e não tem a graça. Pastor, mas qual as pessoas vão ser salvas? O que a graça então faz? Por que nós seremos salvos por ela? Porque a graça vem e ela nos ensina, e nós vamos aprender e vamos renunciar aquilo que a graça diz que nós devemos renunciar. E quem são aqueles que vão renunciar? Aqueles que têm a graça. Então Deus vai dar a graça para que ela possa renunciar, porque sem a graça ela acaba não renunciando. Uma pessoa que não tem a graça, ela não consegue abandonar o mundo, ela não consegue abandonar as concupiscências mundanas. Ela está ligada às concupiscências mundanas, às coisas da vida. A pessoa que não tem a graça, ela procura, dentro do vestuário, ela procura por se vestir como o mundo veste, para não ser mal vista pelo mundo. Ela quer pôr uma roupa que as pessoas do mundo vão aplaudir, vão achar bonita e linda. Ela vai se produzir para o mundo, as concupiscências mundanas, porque o mundo tem as suas modas, o mundo tem as suas ofertas. E as pessoas então, para não ser mal vista pelo mundo, pela sociedade, ela vai se trajar tanto quanto. E aí, ela não vai ter problema em lugar nenhum. E aí essas pessoas que não conseguem renunciar às concupiscências mundanas, às paixões mundanas, ela diz: não, eu vou ser salvo pela graça. E tem outros que ainda dizem, pegam um texto bíblico dizendo: mas a Bíblia diz que tudo é vaidade.
Quer dizer, faz o uso da palavra para continuar pecando. Eu vou fazer porque a Bíblia diz que tudo é vaidade. Mas tem vaidade, irmãos, que é uma vaidade que está ligada ao ser humano, que Deus não leva em consideração, porque não é pecado. Estou entendendo? Não é pecado. Mas se a pessoa deixar dela também, ele vai estar santificando mais ainda. Mas tem algum tipo de vaidade, algum tipo de concupiscência que a pessoa acaba cobiçando e fazendo e praticando, que realmente contamina a alma e afasta o Espírito Santo. Estou entendendo? Amém? Então nós estamos numa manhã em que nós decidimos em falar sobre a graça. E o que a Bíblia diz? Em Efésios, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Porque Deus dá o dom para a pessoa. Deus dá a graça para que a pessoa possa renunciar. Então a graça ensina, e quando a pessoa aprende, ela vem sobre a pessoa para que a pessoa possa renunciar e sentir bem com a sua renúncia. Tem pessoas, por exemplo, que elas deixam por um pouco de tempo as concupiscências. Tem gente que vai para a igreja onde se prega realmente a graça, se prega a renúncia. Aqui nós pregamos, nós não exigimos, nós não obrigamos. Estou entendendo? Nós não obrigamos, porque o Espírito Santo é que tem que convencer. A pessoa aprende que ela tem que renunciar. A graça, nós pregamos que é a graça. Então nós pregamos que as pessoas, como diz a graça, ela tem que renunciar. Mas ninguém vai renunciar se Deus não dá a graça para ela renunciar. Se eu estou aqui em pé, é porque Deus me deu a graça para me estar. Se você serve a Deus, consegue abandonar o mundo, deixar as coisas da vida, aquilo que as pessoas não conseguem deixar, é porque Deus te deu a graça. Sem a graça você não deixaria. Por que nós somos salvos por ela? Porque Deus vai dar graça para quem? Para todos quantos são salvos. Todos quantos são salvos vai ouvir falar da graça e vai aprender da graça e vai fazer o que a graça ensinou. E o que ela ensinou? Versículo 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A graça nos ensina isso. Agora, uma pessoa que não faz nada disso e diz ter a graça, ela não tem a graça. Pastor, tem o versículo 8 para nós, por gentileza. Versículo 8. Sei lá, Mateus. Estava meditando dentro do texto. Podemos vir um pouquinho antes ainda. Podemos vir até um pouquinho antes. Deus do primeiro, vamos lá. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, lógico que é uma carta de Paulo a Tito. E Paulo, então, aqui, irmãos, ele está orientando Tito, que Paulo era o líder, né? E ele então saía e estabelecia congregações, e aquelas pessoas em suas congregações não podiam ensinar o que eles queriam ensinar, porque o evangelho é um só, ensinamento é um só, e Deus não tinha dado àqueles que estavam nas congregações. Eles eram levantados para estar ajudando simular a mensagem, ou disseminar a mensagem. Simular é acabar, né? Então eles eram levantados, mas eles tinham que falar a mesma língua, eles tinham que ter o mesmo ensinamento, a mesma doutrina, mas nenhum deles receberam de Deus. Quem recebeu de Deus foi Paulo. Paulo fala isso no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 11. Façam isso saber, irmãos, que o evangelho que por mim vos é anunciado não é segundo os homens,
porque não aprendi nem recebi de homem algum, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, as pessoas tinham que falar exatamente o que ele ensinava. De hoje em dia há uma dificuldade muito grande para as pessoas entenderem isso. É ou não é? Pode ver. Uma das artimanhas de Satanás, nós não temos que obedecer, pastor. Nós fazemos, o pastor quer se impor, ele quer ensinar, ele quer. Nós, irmãos, ninguém tem vida própria. Quem tem vida própria? Tem alguém que tem vida própria? A sua vida é tua mesmo? Eu acho que não. Você deu ela para Jesus? Você não tem nada, nós não temos nada. Pelo menos deve ser assim, nós não temos nada. O carro que você tem não é teu. Se você você não pertence a você mesmo, a tua vida é de Deus. As coisas que você tem, aleluia, você está administrando apenas, mas elas são de Deus também, ou não? Elas são de Deus. Então Deus, aleluia, te deu para que você pudesse administrar, certo? E você tem que administrar bem, cuidar bem daquilo que, aleluia, está sob o seu poder, porque não pertence a você, pertence a Deus. Mas assim, há um provérbio aí que as pessoas dizem: não, minha vida, eu tenho a minha vida particular. Crente não tem vida particular. Veja bem como é que crente não tem vida particular. Não tem ensinamento para a mulher, para a esposa, falando para os casais. Não existe ensinamento na Bíblia para os casais. Não, são os casais, são vida particular. Casal não tem vida particular. Tem intimidades particulares, sim, mas mesmo nessas intimidades existe ensinamento. Como que essas intimidades devem ser? Ou não tem? Quem está compreendendo, diga amém. A Bíblia não ensina como a mulher deve se comportar, como o homem deve se comportar, como os filhos devem se comportar, como a esposa deve se comportar com relação ao marido, chamando ele meu Senhor. Não tem um ensinamento na Bíblia? Paulo, não fala isso lá no livro de Pedro, capítulo de número 3, se não for da memória. Dá uma olhadinha lá. Depois nós vamos continuar falando sobre isso aqui. O que eu estou mostrando é que, irmãos, o crente não tem vida particular. E aí a pessoa, ela sofre, porque ela diz: meu Deus, até quando? Tem pessoas, irmãos, que fica imaginando como vai ser depois, né? Porque para ela chegar lá no outro lado da vida, ela precisa saber como se comportar aqui, porque senão não vai chegar lá. Mas tem pessoas que ficam contando os dedos o momento de acabar tudo para ela partir para o outro lado, porque aqui às vezes ela é submissa e lá ela diz: lá eu quero mandar em você. Ela vai inverter as coisas, vai inverter os quadros. Irmãos, obedecer é tão bom. Tem pessoas que têm dificuldade em obedecer. Eu nunca tive dificuldade em obedecer, em fazer aquilo que você deve fazer. Pega meu aplicativo. Cadê meu celular? Onde aqui está? Pega meu aplicativo, olha a minha nota no Uber. As pessoas dizem: mas como você consegue essa façanha? Eu sou 5, nunca saio daquilo ali. 5 estrelas, só elogios. Mas eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus. E aí, as pessoas sempre reclamando dos Ubers, sempre reclamando do motorista: isso é bruto, é isso, mais aquilo, mais aquilo outro. E as pessoas, eu fico: como que pode alguém estar prestando um serviço e não presta de uma forma para agradar a Deus? Mas são pessoas que quer ser, entendeu? Nesta vida, ninguém é nada. Ninguém é nada. Nós temos que saber a posição que nós estamos, para que nós sejamos louvados por Deus na posição em que nós estamos. E eu tenho autoridade para pregar isso, porque sempre fui submisso.
Aqui em Mancida, que era do ministério que eu era. As pessoas, a minha própria esposa foi saber que eu ia sair de lá 3 dias antes, porque eu sempre fui fiel ao meu líder. O que eu tinha que falar, chamava ele e falava para ele, para não tirar a autoridade dele, porque eu aprendi que deve dar honra a quem tem honra. A Bíblia ensina: não fala mal de um presbítero, lá cita o presbítero, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Eu aprendi isso, está na Bíblia também. Então a minha vida sempre foi pautada na palavra de Deus. Eu sempre procurei fazer o uso da palavra, porque às vezes é fácil pregar, mas quando é para viver, a pessoa não vive. Então eu sou uma pessoa, aleluia, que só recebo elogios, e elogios, elogios. 5 estrelas, nota máxima. Como você consegue manter isto? É simples, eu sou cristão. Eu falo para as pessoas, sou cristão. A Bíblia ensina isso. Servir as pessoas como estiver servindo ao próprio Deus. Mas tem pessoas que têm dificuldade porque elas não querem viver um padrão cristão. Elas não querem fazer aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito. E ele não é cristão, porque isso não é ensinamento para ímpio. Isso é ensinamento para cristão, para quem decide em renunciar às consciências mundanas, renunciar ao meu eu. Por isso nós vamos para Tito. Por isso nós estamos aqui em Tito. 1 Pedro 3. Pedro, foi para Pedro, perdão, é que eu tinha, tá certo, Pedro 3. Ó, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos. Pastor João é machista. Eu já fui chamado muitas vezes de machista. E quando a gente mostra na Bíblia, as pessoas tiram a gente de lado e dizem, então Deus é machista. Tem pessoas que ficam revoltadas com Deus. Mas não é ensinamento para ímpio, irmãos. Isso aqui não é para qualquer um, para quem quer obedecer a Deus, para quem quer servir a Deus. Amém? Estão entendendo? Não é assim para as religiões. Não, Deus não tem compromisso com religião. Deus naquele tempo, Israel, que era uma figura da igreja, Deus não tinha nada a ver com as outras nações. Eles podiam adorar os deuses que eles quisessem, eles podiam fazer o tipo de ritual que eles quisessem, eles faziam o que eles queriam fazer, e Deus não interferia nos cultos, na religiosidade deles, na prática deles. Não, pelo contrário, quando o povo de Israel não fazia o que Deus queria, Deus entregava ainda Israel na mão deles, daqueles que tinham outros deuses. Sim ou não? Porque Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus não tem compromisso com a religião. Eles fazem o que querem, estão lá, indo embora, tá pulando, saltando, falando língua, profetizando, expulsando demônio, fazendo. Deus não está nem aí com ele, deixa ele lá no juízo final, eles vão ser pegos. Deus tem compromisso com o salvo, com aqueles que estão no lugar certo, onde tem a palavra, tem ensinamento, onde tem a Bíblia como regra de fé. Ela tem que ser aplicada. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. E aí que é o problema. Deus já mostrou isso, que quando se prega a palavra, às vezes está a igreja. Deus mostrou isso em visão 3 vezes lá no início do trabalho. Quando começar a pregar a palavra, o povo ia embora, porque as pessoas não querem ouvir, irmãos, regras cristãs. Toda empresa tem uma regra. Nós vivemos debaixo de regras. Você pega, sai para dirigir, tem regras. No trânsito tem regras. Você não pode afligir as regras do trânsito, porque você vai ser punido. Não é assim? Eu estou falando das coisas da vida para nós entender as coisas de Deus. As coisas de Deus também têm regras. E para nós sermos aprovados, nós precisamos seguir as regras de Deus
contida nas Escrituras, que está na Bíblia. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, por exemplo, uma mulher tem o marido que não é crente, não é cristão. A melhor forma da esposa evangelizar o marido é com seu comportamento, sua obediência. Quem está compreendendo, diga amém. Com a sua obediência. Porque imagina uma mulher que diz ser cristão, de repente tem o seu marido que não é cristão, e ela é uma pessoa rebelde, não obedece, não tem que te obedecer, tá, de qualquer forma. Preste bem atenção, vamos lá, vamos entender. Obedecer o marido, desde que esse marido não esteja pedindo algo para essa mulher que seja contra Deus. Porque o mandamento para todos nós é obedecer a Deus em primeiro lugar. Então, se este marido está pedindo algo ou fazendo algo, querendo que você faça algo que é contra a vontade de Deus, por isso precisa ter o conhecimento das coisas de Deus. Nisso aqui eu não posso fazer. Você tem que chegar ainda a dizer: meu Senhor. Não. Tem que ser de uma forma não agressiva. Porque, já com brutalidade já vai suscitar a ira. Outro dia eu estava dando conselho para uma pessoa, disse assim: Deus fez o homem com a natureza dele de homem, porque aquele homem marica, aquele homem que está compreendendo, não agrada a Deus não. Deus fez o homem para ser homem. Homem tem a natureza dele de homem, e a mulher tem a natureza de mulher. Tem alguma mulher que quer virar homem, está errado. E tem algum homem também que quer virar mulher, está errado. Quem está compreendendo, diga amém. O homem tem a natureza dele. E quando ele age, não é porque ele... você disse que é servo de Deus. Eu tenho minha forma e sou duro na minha forma. Estou entendendo? Eu sou duro na minha forma, eu sou homem. Deus criou homem. Eu sou homem. Eu tenho meu instinto de homem. Porque o dia que o instinto do homem muda, ele vira para o outro lado. Tem muitos pessoas indo para o outro lado, que ele quer inverter e diz: não, Deus me colocou no corpo errado. Não é isso, irmãos. Tem pessoas falando isso. As pessoas estão em corpos errados para justificar a sua natureza. Mudou a natureza, muda tudo. Pode ver, até a voz muda tudo, aquele jeitinho, muda tudo. Não é assim? Irmãos, nós somos cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé. Ainda bem que no nosso país nós temos, aleluias, uma lei, e podemos nos valer dela, da liberdade religiosa. Nós estamos aqui no vídeo, e nós temos uma lei, que é a liberdade religiosa. Então eu tenho que expressar, falar, ensinar abertamente dentro daquilo que eu creio. Eu tenho que ter minha liberdade, e eu quero que ela seja válida, fazer uso da minha liberdade para falar a verdade, porque nós somos cristãos. Verso 2: considerando a vossa vida casta em temor. Aí vai falar aqui da beleza da mulher. Aí vai falar da beleza da mulher. Vejam bem que as mulheres são mais vaidosas do que os homens. Os homens também têm vaidade, mas são vaidade que não afetam, ou digamos assim, não é pecado contra Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Tem vaidades que não é um pecado contra Deus. Por exemplo, pôr um paletó e uma gravata é uma vaidade? É uma vaidade. Mas é uma vaidade que estou pecando contra Deus? Não. O relógio é vaidade? Dependendo. Se for caro, é vaidade. Se for caro, é vaidade. Dependendo, porque não há necessidade. Há uma necessidade para a hora, tudo bem, tudo certinho. Vamos por uma coisa mais simples. Mas geralmente as pessoas procuram aquilo que é mais caro para chamar a atenção. Aí passa a ser vaidade.
Rolex. Eu tenho aqui, as pessoas olham assim, que não é Rolex. Isso aqui é um relógio que eu estimo bastante, ganhei de uma pessoa que a primeira vez que ele me viu era até era namorada da Fran. Marido da Jane. Hã? Marido da Jane. Da Jennifer, verdade. Marido da Jennifer. Ele veio na igreja uma vez ali, ele pastor, eu senti te dar um relógio, está aqui. Falei, poxa vida. Eu comprei 2 relógios, pastor. Com 2 relógios, um pro pastor com o pai dele e outro pro senhor. Olha que benção. Olha que benção. E eu uso, que eu gosto assim de fazer uso, usar sempre as coisas que eu ganho, né? Olha que eu tenho ganhado presente, hein? Pastor, será que ele estava querendo falar alguma coisa? Dizer alguma coisa? Através do relógio? Não está querendo te falar alguma coisa através do relógio? Não, do que, por exemplo? Na primeira vez que ele veio no culto, daí, tipo, foi no primeiro dia que ele veio que você te deu o relógio ou foi na segunda? Foi o primeiro? O segundo? Eu acho que foi o primeiro. Mas foi uma mensagem. Foi o primeiro. Eu foi o primeiro e foi, não sei se eu tinha pregado. Acho que eu Alguma tinha. coisa pra ele lá, não? Pois, eu posso ficar lá. Não, então, é que... Ele disse que ele Ele foi depois do culto, acho que foi depois do culto. Terminou o culto, ele veio, pastor, foi na frente lá, foi depois do culto. Foi depois do culto. Foi depois do culto. Deus falou pra ele que era Foi. relógio. Ela casou de Amém? Uma bênção. Então os irmãos vejam bem. Vejam bem. Mas nós, irmão, tem coisas que é pecado e tem coisas que não é pecado. E tem coisas que as pessoas me perguntam, mas isso vai me levar para o inferno, pastor? Eu disse, não sei. Não sei se vai levar para o inferno. Porque tem coisas que a Bíblia não diz, se fizer isso aqui, vai para o inferno. Tem coisas que a Bíblia diz que entra nos céus. Mas sobre alguma vaidade, alguma coisa, ela não disse, se fizer isso aqui e lá embaixo está assinado, vai para o inferno. Então eu não posso falar. Mas é bom se prevenir. Porque vai juntando uma coisa, outra, vai acumulando, vai ter um julgamento. Tá entendendo? O muito acúmulo traz problema. Quem está compreendendo, diga amém. Pesado fostes na balança. Então existe um peso. A gente tem que ir deixando das coisas porque tem um julgamento. Não é porque não, agora aceitei Jesus, batizamos em nome de Jesus Cristo, está tudo certo, agora estou salvo. Tem que ter cuidado. Existem ensinamentos para os cristãos. O efeito delas não seja o exterior. Então está falando aqui é um ensinamento para a mulher, fala para o homem também, mas aqui especificamente é para a mulher. Está dizendo que a mulher não deve se preocupar em se trajar, em se produzir, exteriormente falando. Estou entendendo? Por coisa, e pintura, e tira coisa, tem gente que sabe aquele fiozinho de coisa aqui. Às vezes a minha pestana aqui, minha sobrancelha, ela cresce e fica coisa, as pessoas falam assim, pastor, mas não dá para fazer. Eu falei, não, eu não gosto, esse tipo de coisa eu não gosto. Aí quando eu vou cortar o cabelo, aí o coisa diz, pode tirar disso, não, desde que não apareça, nem que eu tirei alguma coisa. Aí ele passa aqui, mas passa assim, nem parece que... Estou entendendo? Fazer uma coisa, aquela coisinha que nem aparece, tudo bem. Mas a partir do momento que saiu do natural, é vaidade. Por quê? Se precisasse assim, Deus faria assim. Tem pessoas que Deus faz ela de uma forma diferente. A natureza dela já vem, né? Aí tem pessoas que tem um olho castanho, vai lá, pega no meu olho, você fez errado, vai, pega uma coisinha, põe azul, muda, né? Você encontra que a pessoa nem sabe se é a pessoa mais, porque a pessoa colocou uma lente de uma outra cor, um olho verde, porque eu queria ser... Tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso, que a pessoa não quer ser como Deus fez ela quer mudar. Aí Deus já até faz pigmentação dentro da retina. Né? Fazem até pigmentação dentro da retina. Irmãos, tudo é natural. Se alguém faz, Deus vai condenar a pessoa? Não sei. Eu não posso falar isso, porque não está escrito. Eu não posso afirmar uma coisa que não está na Bíblia, mas ela está falando que nós devemos deixar.
o efeito da mulher, então, que não seja no exterior, no frisado dos cabelos, aquelas coisas que as pessoas fazem, né? Aquelas, ele está falando natural, no frisado do cabelo, faz aquelas coisas, aquelas modas, aquelas coisas que não há necessidade. O uso de joias de ouro, pode ver que ele especifica que não ter joias de ouro, porque é o que eu falei, isso aqui é de alguma forma uma vaidade, mas por que um relógio de repente tão caro? Por que não vender esse relógio e pegar o dinheiro e ajudar alguém e comprar uma coisa, o mesmo relógio, mais inferior, que vai ser útil tanto quanto aquele caro, né? Esse dia eu falava um relógio o relógio lá que o Lula ganhou, e parece que o Bolsonaro também ganhou um relógio também, do lado dos árabes, que vale não sei quantos milhões. Para que isso, meu Deus do céu? Então isso aí é um exagero. Vai correr até o risco de ser atacada pelos ladrões. Mas a pessoa quer manter status. Opa, o mundo, né? O mundo vai ver isso como a pessoa quer manter o status, irmãos. Aí ele continua aqui, na compostura dos vestidos. Então ele faz aqui, o frisado do cabelo, as joias, o vestido. Então a pessoa se produz, ela põe aquele vestido, sabe, aquela coisa para chamar a atenção às vezes, e às vezes até um vestido composto. Mas com um vestido caríssimo é pecado. Às vezes nem está mostrando o corpo da pessoa, olhando assim, está composto. Mas é um vestido, irmãos, muito caro. Isto é vaidade, que não há necessidade. O vestido é para cobrir as vergonhas, não é para se mostrar como está. Mas as pessoas querem o mais caro. Isto é vaidade. Estou entendendo? Então a Bíblia está dizendo que não seja. A mulher deve se preocupar em se trajar bem, em se enfeitar bem, mas não deve ser o exterior. Ela deve se preocupar com o interior, com dentro dela as vestes que o Senhor quer que nós usamos para Ele nos achar bonito, não está no exterior. É como Deus vê. O mundo vê de uma forma. Pessoas produzem assim, não para Deus, produz para o mundo, mas Deus que não seja isso. Essas belezas têm que ser no interior. E aí é difícil, porque eu sempre digo, irmãos, as pessoas conseguem mudar o seu exterior, mas não conseguem mudar o interior. É difícil o interior. Sim ou não? Verso 4. Mas o quê? Mas o quê? Então a mulher tem um homem dentro dela. Porque o que está dentro é anjo. Então tudo que está dentro aqui é um anjo. Então tanto o homem quanto a mulher tem um anjo dentro. O que muda entre o homem e a mulher é só o corpo, só o físico, para reproduzir. Mas o que está dentro é o mesmo, que é anjo. E esse anjo tem que ficar na posição. Deus colocou esse anjo num corpo feminino. Ele tem que ter o domínio e a obediência. Ele pode desobedecer, mas ele, se ele quiser fazer isso, ele pode, ele tem condições, porque ele é um anjo tanto quanto o outro. Mas ele está numa posição de agir daquela forma, e é daquela forma que ele tem que agir. Então Deus recomenda que, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então essa mulher tranquila, sóbria, obediente, amém? Submissa, Deus se agrada dela. E aquela mulher, não, porque não tem acordo, não vai ser salva. Fazendo assim, como uma Estela está fazendo ali no Roberto, fazendo um cafunézinho.
Mulher tem que agradar o marido, sim ou não? Fazer o marido se sentir bem, né, moçada? Então, irmãos, a Bíblia está ensinando, mas eu não vou fazer. Não, isso aqui é para a mulher salva, para a mulher de Deus, não é para o mundana, não é para o simples, não é para a religiosidade, para a religiosa. Está ensinando para o salvo. Isso aqui é ensinamento para o salvo. Para o salvo. Mas um homem coberto no coração, te traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Diante de Deus. Diante dos homens, os homens acham que isso aí não é. Isso é muito boba. Isso é muito besta. Você é muito banana. Que nada, comigo eu trato assim. Comigo não é assim, irmãos. Isso aqui é para o ímpio, é para o mundo. Para o mundo. O cristão é diferente. O cristão é diferente. É lógico, se o marido ele está levando, você tem que ter discernimento, entendimento da palavra. Por que todos têm que aprender a palavra? Se ele está querendo levar para um outro lado, aí não. Ó, fulano, mas chegar com jeito também, ó. Falar calmamente, entendeu? Ó, fulano, me desculpa, você sabe que eu sou submisso a você em tudo, procuro lhe obedecer em tudo, dou minha opinião, sim, mas a última palavra sempre é tua, né? Mas nesse quesito aqui não posso, porque você sabe que eu sou serva de Deus, e com a serva de Deus eu não posso concordar, porque eu te amo e te obedeço, porque Deus manda eu obedecer, mas Deus não manda eu te obedecer naquilo que é contra Ele, porque Ele diz que amar a Ele tem que ser em primeiro lugar. Então, por isso que é importante a pessoa ter o conhecimento. Naquilo que é contra Deus, você não deve obedecer ao teu marido, mas explicar para ele o porquê você não pode fazer aquilo. Amém? Mas o mundo ensina, o mundo não ensina assim. O mundo diz, você é pacata, você é muito boba, você é muito besta, não tem que obedecer não. Nós tínhamos muito isso na igreja. A gente ensinava as coisas, tinha irmãs na igreja que falavam que eles têm que obedecer. Tem que obedecer ao pastor, você é muito bom, o pastor fala, tem que estar obedecendo ao pastor. Sim, tem que obedecer, mas quem manda obedecer é Deus. Quando ela obedece ao pastor, não está obedecendo ao pastor, está obedecendo o que Deus disse. Está obedecendo a Deus, não ao pastor. Porque é Deus que diz, obedecer os vossos pastores. Porque eles velam pelas nossas almas como alguém que há de dar conta no dia do juízo. Não que ele vai dar conta, mas ele vela com carinho tão grande. O verdadeiro pastor faz isso. Ele fala porque ele quer ver o mal, ele quer ver o bem das pessoas. Mas muitas vezes ele não é bem entendido, compreendido, porque as pessoas estão vivendo algo que é difícil abrir mão. Ele não quer abrir mão, é difícil para abrir mão, mas nós temos que abrir mão de algumas coisas. Versículo 5. Porque assim se adornavam, assim como traje interior, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aí ele dá um exemplo aqui de Sara. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Às vezes eu pregava muitos textos antes e tinha irmãos que ia ficar irada, revoltada, já levantava da cadeira e começava a mascar o cabelo e saía do banheiro, voltava e eram pessoas amáveis, pessoas boas, mas quando entravam esses ensinamentos, aí era um balde de água fria. Porque essas pessoas tinham problema em casa. Eles tinham esse problema, essa dificuldade em cumprir com esse texto, com esse ensinamento. Aí aquilo é normal, quando a pessoa não está vivendo algo ali que aquilo bate, a pessoa fica meio assim mesmo. Mas a água, a palavra, ela vem para limpar. Ela vem para quê? Para preparar as pessoas. Porque uma mulher que age assim,
Do outro lado, posteriormente nós podemos falar aqui, vamos falar também do marido, como ele tem que agir, né? Amém? Quem está compreendendo, diga amém. Mas vamos mostrar essa conjuntura, como é que deve funcionar essa conjuntura, de onde partem as coisas, porque tem tudo isso. O homem que Deus criou ali é o homem segundo a palavra dele. É segundo a palavra de Deus, já estou falando, porque isso é um ensinamento para cristão, não para o ímpio, né? Isso aqui é ensinamento para o cristão. Aí tem aquela pessoa que mesmo com o nome cristão não age como cristão. Mesmo como cristão, não age como cristão. E aí vem o ensinamento, por exemplo, como funciona. Aí nós vamos entrar na lei da física. O que tem a ver, pastor, física com o evangelho? Tudo a ver. Tudo a ver. O mundo da física é um mundo que funciona maravilhosamente bem. Aí nós entramos em escartologia. Não começar a falar aqui de escartologia também. Vamos usar, não usamos ela na forma que as pessoas usam lá fora, né? Mas na forma certa e correta para dar exemplos. Como é que funciona? O mundo da física é assim: se você dá um soco na parede, tua mão vai doer. Toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação, é normal. Toda ação tem uma reação. Ou seja, as pessoas têm que ter cuidado para não provocar. A Bíblia ensina isso até mesmo com relação os pais aos filhos. Não provoquei a ira aos seus filhos. A provocação não pode vir, alguém não pode provocar, porque vai ter uma reação. Até porque ninguém é de ferro. Mas mesmo aquelas pessoas que reagem, vê o ensinamento que elas devem ter o domínio próprio. Mas depende da situação. Sabia disso? Depende da situação. Tem situação que você deve ter o domínio próprio, mas dependendo da situação, se você não reagir, você desagrada a Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Tudo depende da situação ou de onde está vindo. Estão entendendo? Patrão, vai lá e faz algo que o empregado sabe que é errado. Às vezes tem um abuso, ele não deve fazer isso, mas assim, a forma de falar que provoca até a ira. Qual o ensinamento para o empregado, biblicamente falando? Empregado obedece, né? Mas quando a reação é o contrário, do empregado para com o patrão deve obedecer? Não deve obedecer. Por quê? Ele é autoridade. A autoridade, ela pode aplicar, e o ensinamento é normal que a gente ensine que ele não deve fazer isso para não provocar, mas é um ensinamento para outra pessoa ter o domínio e não reagir àquela provocação. Mas não pode ser o contrário. Se for o contrário, Deus disse assim: eu tenho contra ti, porque você está tolerando. Falando da igreja, não é isso? Pode ver as cartas que Deus mandava para a igreja da Ásia Menor. Sempre o pastor, o anjo da igreja, o pastor, era pego por Deus porque ele estava tolerando alguma coisa, quando a Bíblia diz que nós devemos tolerar uns aos outros. Mas depende, entendeu? Depende. Então isso é muito colocado, irmãos, aleluia, olhar o quadro de quem fala, o texto, quem tem que... Estou entendendo? Porque às vezes
o patrão, quando ele age de uma forma, a pessoa diz, mas ele é o patrão, ele não está errado de agir daquela forma. O empregado tem que entender que o outro é o patrão, não pode ser o contrário. Com relação ao marido e mulher, com relação a pais e filhos, não é assim? Mas por que você, às vezes, em casa mesmo, às vezes acontece isso, quando eu tenho algumas ações, que eu digo, se eu agir diferente, eu não sou homem. Se eu agir diferente, eu sou um banana. Eu não sou homem. Acabou. Porque a maioria, irmãos, das pessoas estão pegando as leis existentes. E tem leis, irmãos, no nosso próprio país, que vai totalmente contra as leis de Deus. Sim ou não? São ensinamentos, irmãos, que vai contra as leis de Deus. E nós não andamos por leis de país. Nós obedecemos desde que essa lei não seja contra a lei de Deus. Mas se for uma lei no nosso país, que essa lei vai contra a lei de Deus, nós devemos escolher sofrer as consequências por desobedecer essa lei do homem e obedecer a lei de Deus. Nós estamos aqui fazendo um vídeo, e pode mandar esse vídeo, não tem nenhum problema com isso. Estou entendendo? E tem pessoas que dizem, não, mas nós estamos obedecendo a lei do país. Você vai obedecer a lei de um país e desobedecer a lei de Deus? Tem uma lei, por exemplo, que tem um nome, ela dá um nome. Tem um nome aí, exatamente um nome que é praticado. Que as pessoas de um outro país, ou mesmo aqui serve para o Brasil também, elas mudam para um outro país, no outro país elas são consideradas como solteiras. É a lei. Aí a pessoa diz, não, mas pela lei eu sou solteiro ou solteira, eu posso casar de novo. Tem pessoas, irmãos, quando eles cansam daquele casamento e quer casar novamente, eles fazem o quê? Eu vou para um país só para casar, porque lá ele casa lá e depois ele pode voltar para o seu próprio país. Ele diz, eu casei, mas lá no outro país, aqui eu não podia, mas fui lá para o outro, como se lá tivesse um Deus, aqui tivesse outro Deus. Estou entendendo? E estou falando, isso tem no meio do cristianismo. Tem no meio do cristianismo. Mas Deus é um único Deus para todo o universo. A lei dele é para todos os países. Ela serve para todos os países. Por isso que nós devemos distinguir uma coisa da outra. O que é lei de Deus, o que é mandamento de Deus e o que é cultura. Deus não está embasado em cultura. Culturas são diferentes e cada um pode servir a Deus na sua cultura. Mas aquilo que é bíblico e ensinamento é universal e vale em todos os países. Amém? Amém. Vamos ficando, irmãos, por aqui. Aleluias. Mas que Deus possa continuar falando no coração de cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, e que nós possamos, irmãos, como cristãos, entender que tudo que a Bíblia nos ensina, tudo que ela nos mostra, é para nós cristãos, é para nós que um dia queremos ser salvos. Amém? Amém? Você quer ser salvo, você tem que negar você mesmo, tem que renunciar você mesmo. Nós temos que dizer não para aquilo que nós habituamos e vivemos, está ligado às vezes à nossa natureza. É normal. Tem pessoas, irmãos, que é assim, os nervos estão na flor da pele. E às vezes, como cristão, nós temos que mudar, nós temos que mortificar, nós temos que renunciar a nós mesmos. É isto que é renunciar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Deus abençoe os irmãos que vai deparar com esse vídeo. Deus abençoe você que realmente um dia quer ir orar com Jesus na glória. Entenda que os ensinamentos é para quem quer ser salvo. Aquele que não quer ser salvo simplesmente vai se conformar com a religião que diz não é assim. Mas a nossa regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te ajude e fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.